Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que alegria, que tempo especial estarmos aqui hoje reunidos para aprender mais da palavra de Deus e também orar, agradecer, pedir. Esse tempo de oração ele é muito fundamental para nós como igreja. E sem delongas, hoje eu vou estar aqui nos bastidores acompanhando aí a reflexão que o meu irmão Marcelo vai deixar para nós. Já vou até colocar ele aqui na telinha aqui, ó, esse menino bonito. Aí está! Queridão, fala Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo menino bonito. Me Eu senti só agora digo com. fatos, só digo Oi? fatos. O pastor não pode mentir, hein? Não posso. Então, só apresento fatos, então. Eu deixo vocês, então, com o irmão Marcelo, ele vai estar, então, aí dirigindo a reflexão que Deus já tem falado no coração dele, ele vai, então, compartilhar nesse momento. Marcelão, fique à vontade, eu não quero me Amém. delongar para também não ficar muito tarde, tá bom? Ah, Então, tá bom. gente, que Deus abençoe ricamente, Marcelo, que Deus abençoe. Tchau, Tá bom. gente. Um beijo no coração. Amém. Uau. Boa noite, irmãos. Paz, bem, paz e graça. Bom, mais uma vez, estar com vocês, reunidos para a gente poder, reunidos e unidos para a gente pensar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para falar e nos ensinar. É muito bom poder refletir sobre a palavra de Deus e tudo aquilo que ele tem para a gente. Eu quero, antes de mais nada, pensar um pouquinho a respeito do, seguir Jesus, né? Eu tive muitas dúvidas a respeito da proposta de Jesus, da ideia, né? Da filosofia do discipulado, do que é seguir a Jesus. Eu acredito que isso é uma dúvida que todos nós carregamos, né? Em relação a aquilo que Jesus ele colocou para a gente a respeito de como seria segui-lo, né? O que a gente precisa fazer para seguir a Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o custo do discipulado, né? O custo de fazer parte desse caminho, né? Dessa maneira de Deus, que Deus achou em Jesus, né? Através de Jesus e chegou até nós. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto muito da pedagogia de Jesus, né? O que é a pedagogia de Jesus? É a maneira como Jesus ele usava, né? A maneira como ele usava para poder explicar ou falar, né? A respeito de um assunto tão complexo. E Jesus tinha uma maneira muito peculiar de ensinar para a gente quando era algo assim de uma complexidade um pouco maior, né? Então ele sempre usava uma situação do dia a dia para poder ali nessas ocasiões do cotidiano de Jesus, ele aproveitava essas situações para falar do reino de Deus. É uma escola de evangelização, de pregação do evangelho. E o texto que eu escolhi para a gente pensar hoje à noite está em Lucas capítulo 14 e versículos 25 até o 30 e 34. Eu vou ler e depois a gente vai pensar um pouquinho o porquê desse texto, né? Diz assim, Lucas capítulo 15 e o versículo, Lucas 14, do 25 ao 34. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela, para a multidão. Jesus se volta para a multidão e disse: Se alguém, opa, olha aqui, ó, já está aí, né? Se alguém me segue e amar a seu pai, esposas e filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro o suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse começou a construir, mas não conseguiu terminar.
ou o rei que iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 homens, de 10.000, poderia derrotar os de 20.000 que vêm contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Eu gosto de pensar os motivos que levam Jesus a contar essas histórias, essas parábolas, né? Aqui no decorrer desse texto que nós acabamos de ler, nós vemos duas parábolas de Jesus. A primeira parábola desse construtor e a segunda desse rei, né? Que são histórias que ele conta que eram muito do convívio daquelas pessoas, né? Agora, por que Jesus está falando a respeito desse custo do discipulado, dessa abnegação, né? De ter que abrir mão de algumas coisas. E quando a gente para ler Lucas, vamos perceber aqui que no próprio capítulo 14, a partir do versículo 7 até o 16, Jesus vai contar a história, né? Lucas vai narrar a história aqui de quando Jesus é convidado para um jantar. E quando ele chega nesse jantar, ele percebe que algumas pessoas preferem os primeiros lugares. E ao perceber isso, ele conversa com as pessoas. Olha, quando você for convidado para uma festa, não quero os primeiros lugares. Né? Em vez disso, vá ocupar aquele lugar menos importante. Assim, quando o anfitrião te ver, ele vai falar assim, amigo, ocupa aqui esse lugar de honra e você será honrado diante de todos os convidados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse, ao mesmo tempo que Jesus fala com os convidados, ele também fala com o anfitrião. Olha, e você, quando fizer uma festa, ao invés de oferecer o melhor lugar para as pessoas importantes, como amigos, parentes, vizinhos, irmãos, ao invés disso, convide os pobres, os aleijados, porque convidando os seus parentes, eles vão retribuir o seu convite ali, nesse lugar de honra. Mas quando você, ao invés disso, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, assim na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podem lhe retribuir. E nesse momento que Jesus está falando isso, um homem ali, quando ouve essa fala de Jesus, diz o seguinte, o texto fala assim, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Automaticamente, Jesus respondeu com a seguinte parábola. Quando Jesus ouve esse homem falando, feliz será aquele que participará do banquete do reino de Deus, porque a impressão que dá é que esse homem ele conseguiu entender o que Jesus estava conversando com o anfitrião da festa. E nesse momento, Jesus aproveita essa ocasião, essa oportunidade, e ele vai contar uma parábola, a parábola do grande banquete. E a parábola do grande banquete todos nós conhecemos. Certo homem preparou um grande banquete e enviou os seus convites. Quando tudo estava pronto, mandou os seus servos ir atrás dos convidados, né? E ele chegou a um, deu desculpa, e o outro, acabei de comprar um campo, preciso inspecioná-lo. E ao outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. E ainda o outro disse, acabei de me casar e não posso ir.
O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha acontecido. Ele ficou muito furioso, então ele falou o seguinte: vá depressa pelas ruas, becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras, insista com todos que encontrar pelo caminho que venham para a minha casa, para que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. E é nesse contexto que Jesus vai contar, vai falar a respeito do custo do discipulado, né? Do que é segui-lo, do que é servi-lo. E é interessante pensar que o contexto no qual Jesus vai falar sobre esse preço, né? Não sei se a palavra seria essa, mas assim, esse custo tem a ver realmente com o que nós acabamos de ler. Uma relação. Nós estamos falando aqui de um lugar que havia uma festa, onde as pessoas convidadas para essa festa foram os familiares e as pessoas mais importantes daquele anfitrião, daquela pessoa que estava dando a festa. Jesus, aproveitando a ocasião, e fala não. Ele fala para as pessoas presentes: olha, não quero os primeiros lugares, e fala para o anfitrião também: não ofereça, né, para essas pessoas que vão te retribuir, mas convide gente que você não conhece. Porque assim você, quando fizer isso, ao convidar pessoas que não fazem parte nesse nicho, desse grupo, você está trabalhando para o reino, você está entendendo o que é viver o reino de Deus. Só que para fazer isso, existe um custo. Por quê? Como assim eu vou deixar de convidar as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, para convidar pessoas que eu não conheço? Porque aqui está o grande X da questão. Porque nesse momento, quando você passa a olhar para esse público, para essa gente, para esse grupo, pessoas que estão impossibilitadas de fazer parte desse momento de comunhão, quando você olha para essas pessoas, você está fazendo a vontade de Deus. É por isso que quando eu leio sobre o custo do discipulado, eu penso em três... vamos falar aqui de três demandas, muito mais do que isso, mas vamos ficar apenas com três demandas a respeito desse processo de entendimento do que é o discipulado. E quando eu penso sobre o que Jesus está conversando, eu estou aqui pensando em Jesus conversando com esse anfitrião e conversando com essa multidão também. Para fazer parte desse discipulado de Jesus, é necessário que haja um certo tipo de amor. É necessário que haja um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Por quê? Quando Jesus começa a falar desse custo de segui-lo, de servi-lo, de se tornar um seu discípulo, porque Jesus, né, para a cultura da época, Jesus é um rabino, né, um mestre judeu, que tem os seus discípulos, os seus talmudinhos, os seus seguidores. Jesus, para o contexto da época, ele é um rabino, né? Essa é a visão de Jesus na época de Jesus, né? Então, quando alguém fala de ser discípulo desse mestre,
ele está apresentando para o grupo que quer segui-lo uma proposta que é um pouco diferente das propostas que eram passadas, né? Eram que vinha de outros rabinos. O que Jesus convida os seus discípulos a viver é uma experiência que vai custar. Que vai custar o quê? Que vai custar um certo tipo de amor. E esse certo tipo de amor, em determinada circunstância, vai desembocar nas relações mais, vamos falar assim, das relações mais íntimas que nós temos, que são os nossos familiares. Certo tipo de amor exigirá dos seguidores de Jesus uma entrega tão grande que em determinados momentos nós vamos precisar na vida colocar Jesus acima até das pessoas que nós mais amamos. Seguir a Jesus é amá-lo acima de todas as coisas. O verdadeiro discípulo de Jesus ama Jesus de uma maneira extraordinária. O verdadeiro discípulo de Jesus ama Jesus como Deus, ou seja, acima da própria vida. O discipulado, o ato de se tornar discípulo de Jesus, é saber que nessa trajetória pode ser que em determinados momentos você tem que abrir mão desse amor que você tem pelos seus entes queridos e colocar Jesus como prioridade para a sua vida. Parece um pouco tenso isso quando a gente para pensar. E não é que Jesus quer que abandonemos. Não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso. Mas é entender que a sua própria família, que Deus colocou sobre os seus cuidados, está debaixo de um custo de amor. Então, você tem por obrigação ensinar, falar do amor de Deus, ter coragem de falar do amor de Deus para os seus entes queridos. Não ter vergonha. Não ter vergonha de se apresentar. Mesmo que os seus familiares, mesmo que os seus não entendam. Mas há necessidade de não ter vergonha de falar de Jesus para os seus familiares. De se apresentar como um discípulo de Jesus. O segundo custo que eu quero falar aqui é o custo do sofrimento. E aí fala da cruz. Né? Carrega a sua própria cruz. E a ideia de cruz é a ideia da humilhação. É a ideia da exposição. Para nós, hoje, é simples ouvir sobre cruz. Mas para a época, não. Porque a cruz era um instrumento de condenação do Império Romano para aqueles que desobedeciam a lei do Império Romano. E muitas vezes as cruzes eram colocadas em entradas das cidades. E as pessoas, ao entrarem, olhavam espantadas, assim, olhavam, olha, aquele ali desobedeceu, aquele desobedeceu a lei. Então, essa é a visão da cruz para a época. Para nós, hoje, não. Mas quando Jesus fala sobre esse caminho, até mesmo a própria vida, ele está falando desse processo de humilhação. Não é assim que acontece com a vida da gente, às vezes, né? Somos humilhados nos ambientes de trabalho, nos lugares que nós passamos. Lá vai o crente, não sei o quê, e por aí vai. Esse é um preço de seguir a Jesus. Por último, o custo do desapego, né? O custo do desapego.
da entrega da sua própria vida. Ele fala o seguinte: não abrir mão de tudo que possui. Quem não tem essa clareza de que talvez nesse caminho de andar com Jesus, pode ser que em determinado momento nós temos que abrir mão. Abrir mão aqui do quê? Abrir mão daquilo, talvez de um sonho, de um projeto. Talvez Deus mude o percurso da nossa vida e nos convide a viver uma experiência um pouco diferente daquela que nós planejamos ou daquela que nós sonhamos. E aí, olha, é preciso abrir mão. Abrir mão dos desejos e realizar o seu desejo em Deus. Olha que coisa linda. É entender que o que Deus tem para nós é muito melhor, 1000 vezes melhor do que aquilo que nós sonhamos. Diz o texto, diz a Bíblia, né? Bem sei o pensamento que tenho sobre vós, são pensamentos de paz. Em outro texto fala que assim como a terra está distante desse céu, assim é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Nós não conseguimos alcançar. Então, quando enfrentarmos situações a respeito desse custo de seguir Jesus, que é o amor, o sofrimento, o desapego, nós vamos entender que vale a pena e não é em vão. O custo de seguir a Jesus é o custo de viver pelo amor. É o custo, às vezes, de passar pelo sofrimento e entender que Deus, nesse processo do sofrimento, está trabalhando alguma coisa em nossas vidas, mesmo que nós não entendamos. E o custo do desapego é entender que tudo que você tem vem de Deus. E como Ele deu, Ele pode tomar. Ele pode fazer o que Ele quiser. Que tudo que nós temos vem dEle. Seguir a Jesus é ir de encontro com o que é da contramão de tudo aquilo que a sociedade apresenta para a gente. Então, queridos, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa pequena reflexão. E, né, precisa calcular. A pergunta é, nós estamos dispostos a seguir Jesus? Calcular. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver que está sem dinheiro o suficiente para terminá-la. É a pergunta, né? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Ou o rei que vai para a guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil contra ele? Não, ninguém faz isso. As pessoas pensam primeiro. É necessário pensar. Então, bem-vindo ao discipulado de Jesus, ao discipulado do amor, ao discipulado da entrega, ao discipulado do desapego, ao discipulado de ser o tempero, o sal que vai temperar, que vai trazer sabor para a vida, Quando nós passamos a viver assim, a nossa vida passa a ter sabor. Jesus falou, né? Da mesma forma que ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão do que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para o adubo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ser discípulo de Jesus é ser sal num lugar, num mundo totalmente insosso, sem sabor. A vida das pessoas a vida está sem sabor. Tem muita gente sem sabor na vida. Mas quando as pessoas
olham para a gente e elas não entendem por que, mesmo diante de tanto sofrimento, a gente consegue encontrar alegria, paz, contentamento. Feliz, como é você feliz com tão pouco? Porque quem me completa é Jesus. Mas você tem tanto dinheiro e não é apegado a isso, porque tudo é de Jesus. Olha, você teve que abrir mão dos seus familiares e mudar de uma cidade para outra e deixar seus pais lá longe, por amor a Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Pastor Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Deus abençoe, queridos. Muito bom refletir com vocês a respeito desse tema que eu acho tão importante e que eu tenho tentado praticar na minha vida. Deixa eu ver aqui o Rodrigo. Acho que... Opa! Consegui, meus irmãos. Isso aí. Tava sem conseguir entrar. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Que Deus te abençoe, Marcelo. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos, e encerramos. Amém. Feche os olhos, onde você estiver. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por essa mensagem, por este tempo tão especial, por este momento tão grandioso, que é te seguir e te ouvir da tua palavra, ó Pai. Pedimos agora que o Senhor nos dê paz e nos leve em paz e segurança para a nossa cama, para os nossos afazeres da semana que vem. Pai, que possamos saber encontrar o melhor preço, que é saber calcular o tempo que temos contigo, ó Pai. Que possamos encontrar o tempo mais precioso, o valor que é mais precioso, que é estar contigo, Jesus. Obrigado pela mensagem tão preciosa e maravilhosa que o Marcelo nos trouxe. Obrigado pela sua vida, ó Pai querido. Esteja com ele, o abençoando e o fortalecendo no santo nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente. Vou deixar vocês aí com uma breve reflexão. Marcelão, muito obrigado por essa palavra tão especial para nós, Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente. Estaremos aqui encerrando com uma breve reflexãozinha, um videozinho, uma devocionalzinha, e em seguida nós encerramos. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada.
Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem: ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo: você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo: nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro.